Galerinha, achamos um monstro aqui que pode ser o salvador aí para quem tem, né, a plataforma LGA 1151 com placa-mãe aí chipset 300. Um monstro, galera, um monstro aqui, um Xeon, né, vamos dizer assim, que pode trazer aí muito desempenho que vale a pena, hein? Então já deixa aquele like, se inscreve, compartilha e vamos ver, vamos falar sobre esse monstrinho aqui. Vamos lá, galerinha. Vamos falar do monstro aqui. Qual que é esse monstro? É o CC150. É isso mesmo. Esse é o nome do processador, né? Seria o Xeon Salvador aí para quem tem um PC na plataforma LGA 1151 com placa-mãe chipset 300. Por quê? Ele é um monstro basicamente equivalente ao i9 9900K, só com um porém, né? Ele não tem o turbo, né? Mas se a gente pega aqui o 9900K nas especificações, né? Eu não achei esse CC150 aqui no ARC, não tinha colocado ele aqui do lado, mas se a gente pega por aqui, ó, ele é um 8/16 a 3.5 com 16 MB de L3 cache. Só que ele é travado nesses 3.5, o que é muito bom porque faz ele ter um TDP que até não é muito alto. Então se a gente pega aqui, o próprio i9 também tem, né, esse TDP de 95 lá, né? Só que a diferença é que o i9 tem o turbo, né? E o i9 parte a partir de 3.6, esse processador é 3.5. Mas se vocês for ver a diferença de 100 MHz e a falta do turbo. E eu dei uma pesquisada aqui, eu vi até acho que no site do Reddit lá, Reddit, sei lá como é que ele fala. Eu vi um pessoal falando lá que ele é até do mesmo silício, né? Ele só não tem, né, o turbo, o que é muito bom, porque é um processador que pode trazer um bom desempenho em games aí para quem tá na plataforma ou se quer até, né, tentar montar um PC nessa plataforma. Eu falo, eu ainda partiria, né, para uma plataforma Ryzen se fosse montar, né? Pegava um Ryzenzinho ali de terceira geração, se entrar uma grana, se não der, pegava um de segunda, bem baratinho, e para frente trocava para um Ryzen de quinta, aí já ficava top. Mas, né, se a pessoa gosta de Intel, né, e não quer pegar um Xeon, né, quer partir para uma plataforma Intel, mas não tem grana para uma plataforma nova, cara, esse processador aqui, ele seria um ótimo custo-benefício. E até na questão de você montar a plataforma também não tá tão ruim. Tem placa-mãe H110, baratinha, lá 243, mais o imposto, vai ficar uns 370, mais ou menos. Se a gente for calcular aqui, vamos ver. Olha lá. Vai ficar, nem isso, olha lá. 300 e... É 330, basicamente. 324 ali. Uma placa-mãe de entrada. Só que também tem as placas-mães com chipset mais top, né? Dá para você pegar aqui. Se você quer uma placa-mãe mais completona, tem umas mais top aqui, ó. Essa aqui é a mais barata que eu tô vendo, né? Que é Z390, que seria a mais top aí, com 4 slots. Mas também tem a Z370, eu acho. Acho que é isso. Também tem a Z370, ó. Tem uma Z370 aqui partindo de R$ 300, né? Já seria aí uma placa-mãe boa, né? Para você ter um bom desempenho, né? Lá, 283 mais o imposto. Vamos dizer R$ 400 aqui a placa-mãe, uma placa-mãe bem completinha, muito boa. Já ficaria bem top. E se você pega, né, esse monstrinho aqui, o CC150, que tá partindo aí na casa dos R$ 300 mais o imposto, tá bom, porque ele tá no mesmo preço de você pegar um i5, né? O i5 9400, né, que é bem inferior a ele na questão do desempenho, né, na questão dos núcleos, né? Mas já é um processador que atende bem nos games, né? Porque tem o turbo também, só que ele é um 6/6. Eu deixei aqui, ó, o i5 9400, ele é um 6/6. Aí já tem o i7, que é 8/8. E esse monstrinho aqui que a gente tá vendo é um 8/16, né? A desvantagem dele é só o turbo, não ter o turbo. Mas se a gente for ver na questão de preço,
pô, agora vale a pena você pegar, né? Se você tem essa plataforma ou tá pensando em montar uma, pegar esse monstrinho aqui, que inclusive provavelmente ele vai começar até a dar uma barateada, né? Porque vai começar a sair mais, tá chegando 11 do 11 aí também, então dá pra achar esse monstrinho aqui em preços melhores também, olha só, hein? Olha lá, plataforma Z390, já tem umas plaquinhas bem topzera, né? Tem umas plaquinhas boas aqui, ó, tem essa aqui da MSI, ó que bonitona, bem completona, né? Grande, né? Ó, bonita, bonita. Aí já dá pra, né? Um acabamento bom. Já dá pra trabalhar com a monstrinha dessa aqui também, né? Vai sair uns 500 conto. Vamos dizer, se a pessoa não quer partir para um Xeon topzera, sei lá, quer pegar um Intel, pode ser uma opção, né? Em questão de desempenho, eu dei uma pesquisada, não achei ainda nada muito legal. Se eu achar, vou trazer vídeo para vocês aí. Eu não tenho condições de comprar esse monstro para trazer vídeo para vocês, né? Mas vocês podem me ajudar aí se inscrevendo, compartilhando, deixando o like. Tem os nossos grupos do Zap aí também, onde eu vou até postar uns links para quem tiver interessado nessa plataforma aqui. E acho que esse, né, CC150, um Xeon aí, vamos dizer assim, salvador aí da plataforma, né? LGA 1151 com o chip, né, 300, muito bom, porque dá para você montar aí um PC aí com 16, 32 GB de RAM, uma placa-mãe topzera, né, e tem um processador 8/16 aí, que se for pegar também aqui, em questão padrão, dá para colocar ele até de frente aqui com quem? Com um Ryzen 3700, deixa eu ver, o Ryzen 3700, ele vai, né, 3.6, né, que não dá para bater de frente assim, mas para ter uma ideia, mas seria mais ou menos isso, um Ryzen 3700 ou um 2700 ali também, que eu acho que era o que mais batia com ele ali na época, né. Vou pegar aqui um CPU-Z aqui, pra gente ter uma ideia. Bota imagens, que aí o pessoal tem as imagens aqui, dá pra gente analisar. Olha lá, vamos ver. 8/16, né? Aqui tá mostrando ele já com turbo, não sei o base dele. Ah, queria ver ele no base, filha da mãe. Não lembro qual que é o base dele. Fui tapeado, fui tapeado. Ai, ai, ai. A AMD podia ter um negócio aqui mostrando tudo certinho, né? Ele tem mais memória. Ele tem o turbo até os seus 4.3, o base nos 3.7. Eu lembro que ele é um 8/16 também, isso mesmo. Tem mais memória, tem um TDP um pouquinho mais alto. Mas aí podemos ver, né, que é bem próximo. Só que se você for pegar da época, em questão de desempenho, né, quem batia de frente com ele seria o i7. Eu acho que até o i7 de 8ª geração, nem lembro. Vamos ver aqui um Ryzen 2700X versus o i7. Seria o i7 de 8ª geração. O i7 de 8ª e o de 9ª geração, a diferença não é tanta, né? Mas os dois que bateriam aí de frente um com o outro. Dá uma pausa aqui. Olha lá, então ele bateria de frente com o i7, né? Em alguns momentos ganha, momentos fica perto. Não sei por que não subiu a qualidade do vídeo, tá me trollando. Vamos ver aqui nos games, olha lá. Olha lá, os dois batiam de frente, né? Com o i7, né? Só que o i7 seria 8/8, né? Mas tem o turbo, né? E o Ryzen também teria o turbo. Aqui nesse CC 150 a gente não teria o turbo, né? Então ele rodaria no seu fixo de 3.5, mas mesmo assim
É um processadorzinho muito bom. Beleza, clã? Então é isso aí, né? Falamos aí sobre o CC150, talvez um salvador topzera aí para quem tá querendo dar um upgrade na plataforma LGA 1151 chipset 300. Fechou? Tamo junto, valeu!